Hello, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Horário britânico, né? A primeira live, a primeira das 3 lives que eu vou fazer para explicar melhor, para você entender melhor os aspectos do novo curso, né? Mas não necessariamente está relacionado com o curso e não necessariamente não deixa de estar relacionado com o curso. Isso é transitar com informação quântica, tá? É difícil, mas uma hora, com o passar do tempo, com quando você começa a se acostumar com essa transição de informação quantum, né? O continuum quantum, né? Não tem nada a ver com esta percepção linear que a gente tem da vida em si. Eu já estou vendo que está subindo alguns corações, obrigado, né? Muito obrigado aí pelo pessoal que gosta do trabalho do Engenhos da Alma. Muito obrigado pelo pessoal que acompanha o trabalho, muito obrigado pelo pessoal que comenta, que sempre está participando, que sempre está interagindo. Obrigado aos meus queridos alunos que estão no Espiritualidade para uma Nova Era. Eu tenho certeza que eles estarão também no empoderamento pessoal, conectando com o significado maior. Muito obrigado também aos meus queridos clientes, aqueles que já passaram, aqueles que estão e aqueles que virão nas consultas, mentorias. Muito obrigado. O Engenhos da Alma não existe sem vocês, tá bom? Vamos lá. Então, prosperidade além do óbvio. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Bom, oi. Quero fazer com certeza, vamos fazer. Obrigado a você pelas palavras, eu que agradeço. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu não vou me atrapalhar hoje com os comentários aqui, com o rolar. Pessoal, eu não vou dividir câmera, tá? Tem o pessoal me pedindo no way, no chance, ok? Talvez um dia com os meus parceiros, né, de trabalho eu faça isso, mas não é o planejado para hoje, tá? O ponto principal a ser, eu fiz, né, óbvio, uma cola, porque são alguns temas, alguns tópicos, então eu fiz uma cola aqui. Os pontos principais a serem tratados são a necessidade de encarar o mundo material com um olhar quântico. Muitas pessoas pedem para mim, né? Me indica um livro para eu começar a estudar física quântica. Mas qual é o material que eu começo a estudar física quântica? Vamos lá, tá? Primeiro ponto, calma que você já vai entender como que eu vou chegar na prosperidade, tá? E acho que quem me conhece sabe que todos os assuntos não são necessariamente o assunto em si, mas todo um preparo, um banco de dados para você chegar ao assunto com um outro nível de processamento, né? Para você entender isso. Então, prosperidade, você já vai entender o porquê que eu estou começando a falar dessa questão do mundo newtoniano, né? Isaac Newton, vamos dizer até Einstein, né? Por assim dizer, essa leva aí que concebia o mundo por uma questão materialista, né? Ou mecânica newtoniana, como é chamado mais apropriadamente dentro do mundo científico, né? Entre os cientistas. Então, essa visão de mundo material é o primeiro passo que trava a sua concepção ou a sua identidade para entender o aspecto onda, o aspecto pattern wave, padrão de onda. Fica mais difícil você entender isso
Porque os materiais disponíveis, a maioria dos materiais disponíveis, os que fazem sucesso, os best-sellers de física quântica, te prometendo mundos e fundos, né, por assim dizer, ele fala de um conceito de física quântica que não te dá a base para você entender que você tem uma formatação inicial, você tem um source code, que quando você fica lendo o mundo é de possibilidades, o mundo você cria a sua realidade, o mundo quântico, XPTO. Se você não olha para o código-fonte que está formatando esta realidade, quando você lê aquilo, vamos dizer que você flerta, você anda em círculos com aquela informação. Você não está entendendo exatamente que você cria a sua realidade. Mesmo porque essa visão de mundo que a gente tem, né? Esse conceito inicial de mundo, quando se fala, por exemplo, em magia, as pessoas imaginam já Harry Potter, Hogwarts, com a varinha e lá, né? E os raios saindo e tudo se transformando na hora. A magia, ela existe. Magia existe, o mundo é mágico. Nós estamos literalmente numa Hogwarts eterna, né? Mas não é desta maneira que a magia acontece, tá? O que é código-fonte? Isso é um conceito de informática, tá? O código source code, por exemplo, né? O código-fonte é o código matriz, por exemplo, tá? De uma placa-mãe do computador. Essa placa-mãe tem um código-fonte, um código raiz, que dá a determinada função para determinada área desta placa. Então, é um código que é inalterável, por assim dizer, né? Na construção do computador. Mais ou menos isso, tá? Para a gente não entrar muito aqui nessa questão. Então, nós temos códigos-fonte, códigos raiz. Porque você precisa entender que existe um pattern wave e uma ressonância mórfica, ditando não só a sua criação do avatar, não é só a sua criação, não é só o Tiago, você, né? Existe uma ressonância mórfica, uma repetição de padrão de gerações. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de uma repetição de padrões de gerações. Então esse source code, esse código-fonte, ele não digamos, implantado por você, né? Ou implantado pelos seus pais, pelos seus avós. Já vem de séculos, né? Existem códigos inseridos em nós, né? Mais ou menos assim, para não ficar muito difícil. Então, por isso que eu encho o saco de vocês na questão do processamento, na questão de geração de dados. Por quê? Porque quando você começa a ter mais dados de processamento, tem pessoas me pedindo câmera. Tá. Opa. Peraí. Foi. Então, por isso que eu encho o saco de vocês nessa questão do conhecimento, de geração de dados, porque a nível de neurociência, você está interpretando a sua realidade percebida. Você precisa interpretar a sua realidade percebida. Não tem outra maneira, porque você é um ser de terceira dimensão. Os seres de terceira dimensão, tá? Só conseguem ter... Ai, meu Deus, né? Vamos lá. Segura na cadeira, relaxa, respira.
faz um mantra, tá? Porque pode ser a primeira vez que você está ouvindo essas questões, né? Ou alguém já falou aqui do Hélio Couto, né? O Hélio Couto fala bastante dessa, digamos, dessa questão mais análoga, né? Então, você é um ser de terceira dimensão. Você está na terceira dimensão. A terceira dimensão, a Matrix, tem os seus limites de jogo. Ela tem os seus limites de comportamento de dimensão, mais ou menos, só para você entender, tá? Então você tem MAST, né? Material, Energy, Space, Time. São os elementos que compõem o jogo, a Matrix ou Matriz, tanto faz como você queira chamar. Então você é um ser de terceira dimensão, processando a terceira dimensão. Eu não vou falar que é impossível, mas é muito, 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 muito difícil pessoas processarem quarta dimensão. Eu só vou falar isso, para bons entendedores, meia palavra basta, tá? Eu quero que você entenda só o processamento terceira dimensão. Imagine que o seu Windows, né? Imagine que você tem um Windows. E toda vez que você instala um programa novo, se você não tem dados de processamento, se você não tem dados para instalar esse programa ele fica inativo. Ou o Windows não reconhece esse programa. Então você não sabe para que ele funciona. Adivinha? É isso que acontece quando você vê algo que você não conhece. O seu cérebro, ele precisa interpretar tudo. Então ele joga na caixinha do mistério, religião, sobrenatural. Então, tudo que você não conhece, tudo que você não tem dados de processamento, você joga para a caixinha do mistério. Você joga para a caixinha do não processável. Né? E o que isso vai formando? Pode ser sistemas de crédito. Vamos ficar por aqui para não criar muito, né? O jogo do ego self em se condicionar desejos. Aí entra o outro ponto muito tênue, a linha mais tênue que eu acho. Estou por fora, deixa eu entender. Por isso que eu recomendo, né? Material. Então, por isso que quando eu recomendo livros, eu recomendo para as pessoas por tema. E, se possível, para você entender ou para você processar melhor, você procura por nomes, por físicos. Porque é lógico que você entender a teoria de um físico é fundamental, mas você entender a pessoa que fez esta teoria ajuda muito mais na composição do raciocínio. Porque ele está interpretando. Todos nós estamos interpretando. Então, quando você reconhece o nível de interpretação de quem está fazendo essa teoria, fica mais fácil. Por isso que eu não tenho um livro mágico com toda a física quântica que você vai descobrir em 4 páginas. Não, isso não existe. Eu vou fazer todas as... Tenho várias pessoas que me mandam mensagem. Eu faço todas as palestras do Hélio Couto e me faz uma pergunta básica. Por quê? Porque não teve correlação. Porque não fez um sistema de análise. Ficou absorvendo só a informação. Para uma informação ser aplicável, você precisa correlacionar. Se você não correlaciona, compara
e aplica, achando um denominador, né, disso, e aplica, você está passivo ainda. Você não se envolveu na informação. Entendeu? É lógico que as palestras do Hélio Couto, um exemplo, é lógico que as palestras do Hélio Couto são bárbaras. É lógico. Mas tem coisa que o Hélio Couto fala, por exemplo, que eu não concordo. E nem por isso ele deixa de ser o Hélio Couto. Tem coisas que eu falo que você não pode concordar. E nem por isso o Tiago do Engenhos da Alma deixa de ser uma fonte confiável para a pesquisa. Sacou? Então, é exatamente isso que vocês precisam entender. Olha, isso tudo eu estou falando para chegar em prosperidade, né? Veja bem. Veja bem, o buraco é bem mais embaixo, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você não entender a base de relativização desta onda de comportamento terceira dimensão, aonde o observador intenciona nódulo ou nó no tecido espaço-tempo, manifestação na terceira dimensão. Então, quando você faz este jogo, a realidade é 1:3, né? 1, 2, 3. Então, quando está manifestado na matéria, já é a terceira proporção. Não é 1, 2, é 1, 2, 3. Já é uma observação de si mesmo. Ai, meu Deus. Então, quando você está... Peraí. Bem complexo, of course, bem complexo. Só deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, porque eu sou meio perdido de Oliveira aqui. Tá. Ok, muitos beijos para vocês. Tem alguém insistindo na câmera aqui. O jogo do ego self, o jogo do ego self, né? Em si condicionar desejos. Aí a gente entra para nova questão, para outra questão de. Veja bem. O self, eu aconselho, para vocês entenderem isso melhor, eu aconselho vocês fazerem espiritualidade para uma nova era, tá? Os alunos vão já sacar isso de primeiro, né? O self do avatar que está processando diretamente o jogo, que está processando diretamente a Matrix tem seus limites, não se esqueça disso, tá? O mundo, ele é uma onda de possibilidades, ok? Mas você está na terceira dimensão. Terceira dimensão tem regras de processamento. Vamos lá. Então, este self / ego que está processando e que você chama de consciência, mas é mente terrena. Então, o seu self, eu tô colocando a mão no plexo solar porque é o chakra que corresponde a esta automação do avatar, tá? Não é que aqui está o processamento da inteligência, não, né? Mas aqui que faz a automação deste self, né? Que você chama de eu. Então, o eu, Tiago, eu me reconheço, Tiago, porque o ego está agindo. Tem um livro que chama... Como é que chama? O ego é seu inimigo, uma coisa assim, sei lá, um horror. Gente, tirem essa ideia de que ego é seu inimigo. O ego é tão importante, ou ele faz tão parte de você, como o teu olho, como tua mão, o teu braço, o teu espírito, porque o ego precisa processar o avatar
no jogo. A questão é que nós não somos condicionados ao holismo do ser. Nós somos condicionados a ter esse papo, essa balela de não, eu vou baixar o meu ego e vou entrar numa ressonância de meditation. What? Você é um ser holístico. Você precisa trabalhar com o todo de si. Por isso que há uma divisão entre espiritualistas e materialistas. Porque o materialista, ele não entende a porção holística. O holístico, ou melhor, o espiritualista, pode até entender a questão material, mas nega. E vice-versa. E as pessoas querem ser holísticas. As pessoas falam, somos todos conectados. Mas a primeira pessoa que no jogo está manifestado como, por exemplo, um ditador, fala, não, ele não faz parte de mim. Então o papo acabou aqui. Então você não está no todo. Você está entendendo onde eu quero chegar para a prosperidade? Espero que sim. Então, peraí, teve uns comentários aqui. What? As separações é o jogo, as separações é o primeiro ponto que os manipuladores, né, os donos do mundo fazem, né? Eles te dividem, quanto mais dividido você está, menos holístico você é. Isso é, né, elementar, Carl Watson. Qual o sentido da palavra ego no seu discurso? Meu discurso, não, né? O ego, ele é o self. Ele é este eu que você reconhece como você. Eu sou o Tiago nesta linha do tempo. Daqui para cá, entre eu self e eu interior, nesta transição não tem mais Tiago. Eu interior, eu superior. Sacou? O ego, este self, ele é necessário para você se reconhecer como você. Ele é necessário para você estar conectado nesta linha do tempo que você chama de vida. Por isso que ele é importante. Só que aí vem uma outra coisinha, né? Vem uma outra questão. Só que aí... Nossa, eu errei aqui. Ah, não, tá certo. Só que aí... Como nós não somos condicionados para ter um entendimento do holismo de nós mesmos, né? Este holismo aonde o todo interage no tudo, não se esqueça do que eu já falei antes, né, da Matrix. Então, como você não é estimulado a entender a você mesmo como holístico, sutilmente vão te colocando uma ideia, vão te colocando um bit de informação aonde eu trabalho mais só o self. Se eu trabalho mais o seu self, aí que nasce toda essa questão de o conforto, o luxo. Eu não quero luxo, eu quero conforto. Aí você olha pra pessoa e ela já passou a linha do conforto, ela tá no luxo, mas ela chama de conforto. Por quê? Porque estimula-se mais o self. Claro, você não é estimulado no holístico, você não é estimulado a saber que você não é você em um determinado momento. E that's okay, tudo bem. Tudo bem eu entender que em algum momento eu, Tiago, tenho expressões
não necessariamente de mim mesmo. Ou melhor, deste self que eu reconheço como Tiago. E ok. Porque existe mais informação em mim do que este self reconhece como eu. Ai, meu Deus. Não somos estimulados, temos a ideia que somos holísticos. Exatamente. O que não somos... Darla sempre genial. Que somos... Exatamente. Né? Quando a gente começa este jogo de entendimento, quando a gente começa caminhando para entender mais de nós mesmos e todas essas porções, quando às vezes a gente se depara com coisas manifestadas que não fazem mais ressonância para você. É aquela velha história, né? Você não precisa ganhar 30 mil por mês para ter uma sensação de felicidade. Você precisa ser feliz. Ser feliz e ponto. Então, quando você começa a entender esses desejos que estão criando sutilmente para afetar o self, o ego, afetar no sentido conduzir, tá? Quando você começa a tomar consciência deste mecanismo, o que você chama de essencial para mim, eu preciso de comprar 397 milhões de bolsas, a mulherada, né? Eu preciso ter sapato do, sei lá o que, de uma marca aí famosa que, blá, né? Ok, quem quiser ter, que tenha. Mas no mínimo a pessoa é uma centopeia. Porque quando você começa a transitar no holistic, o fluxo acontece. O fluxo acontecendo, tá ótimo. E tá ótimo se você precisar comprar 60 pares de sapato. Se está no seu fluxo. Se está no seu tema do jogo. Mas observe. Observe se está no fluxo. Relevância naquilo que lhe é permitido e harmônico para a sua realidade percebida, que é isso que eu estou falando, né? Que é o fluxo em si. O fluxo gera o movimento. As pessoas querem prosperidade sem fluxo. Não vai ter. Não vai ter prosperidade. As pessoas querem prosperidade procurando PDF de graça na internet. Um exemplo. Sendo que o e-book, no próprio site do cara, sei lá, do autor, tá R$20. Você quer ter prosperidade sem gerar prosperidade? Eu estou usando a minha área, tá? Eu faço questão sempre de procurar materiais pagos. Porque eu sei que por trás desses materiais... Tirando a Amazon, né, pessoal? Vamos, né? Hello, né? Mas quando, por exemplo, tem um arqueólogo, um egiptólogo, um pesquisador que faz um trabalho autônomo, eu entro no site dele e compro direto do site porque eu sei que isso ajuda o cara na pesquisa dele. Já falei em outra live, eu já fiz doação para a Gaia TV. Numa época que eu tava super duro de grana. Assim, contadinho. Por quê? Porque essa é a vida. A gente está aqui para ser fluxo. A gente fala tanto de pattern wave, não, porque somos todos conectados, somos todos informações, e a gente só quer ter, quer possuir. Eu vou grudar. Isso daqui é meu, mas eu quero prosperidade, eu quero fluxo. Estou super no fluxo, mas é meu. E a pessoa segura. É meu.
Isso daqui é legal. A música da vida, uma harmonia melódica e os limites de oitava de ressonância. Ai, ai, ai. Presta atenção, senta, põe o celularzinho aí, senta, relaxa. Não vai ser difícil, mas é porque esse nível de conceito, você precisa entender um pouquinho só de música. Então, é mais ou menos... Aguarde um segundo. Aqui. Eu esqueci que eu ia ter esse tema aqui. Mas vamos lá. Para você entender, é mais ou menos assim. Uma música. Isso daqui é uma partitura, tá? Então, toda música, ela tem uma oitava. Então, são 7 notas, né? Então, da sétima para a oitava, que é a primeira da próxima escala, né? Então, toda música tem oitava. As músicas são por oitavas. A terceira dimensão, ela é também constituída por oitavas. Oitavas de percepção, oitavas de ressonância. Então, o que muda, o que faz você perceber mais da vida, ou melhor, o que faz você ter um entendimento melhor do mundo manifestado são as oitavas. Então, imagine que a vida, a prosperidade, o que você chama de prosperidade, é como se fosse uma orquestra. Todo mundo já viu uma orquestra, né? Acredito eu. Mas todo mundo já viu uma orquestra. Então, a orquestra, você tem diferentes sons que são mais ou menos me fugiu a palavra aqui, as variantes, por exemplo, da vida, né? Que são digamos, o processo heterogêneo da vida. Então, os sons, né, dessa orquestra são as diferenças, fazendo uma melodia. Você tem uma melodia. A vida é constituída por melodia. Entendeu? Espera aí. Equações integrais é foda. Eu adoro muito você. Muito ensinamento em uma live. Obrigada pelo Engenhos da Alma. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Léo Quantum. Esse livro daqui é do Chico. E... pessoal, né? Esquece esse negócio do Chico, ser esquerda, direita, pra cima, pra baixo. O Chico é um excelente musicista, né? Isso que me importa. Então, é como se você tivesse... Deixa eu só ver aqui. Olha eu já. Então, é como se a sua realidade fosse uma oitava. Para você passar para uma oitava para cima, ou melhor, para você ter uma percepção mais aguda, né? Quem trabalha com Healing Ball ou quem faz um processo de Reiki, sei lá, desse rolê aí de chakras, já sabe, por exemplo, que quanto mais grave são chakras de baixo e quanto mais agudo são chakras superiores, né? Então, o mais agudo, por isso que as oitavas, né? Então, essa melodia da vida, para você gerar a prosperidade da sua vida, você já entendeu que prosperidade é um conceito individual, né? Você já entendeu isso? Acho que eu não preciso desenhar para vocês isso. Crystal Ball, adoro.
conforme a orquestra que está... Peraí. A orquestra que está sendo contada na sua vida? Peraí. Aquele ponto de que você recebe aquilo que você emana. Sim e não, né? Porque... peraí. Voltou. Meu dedo é perigoso aqui. É como sua prosperidade dançasse conforme a orquestra que está sendo tocada na sua vida. Mas você está chamando de prosperidade no aspecto do ter ou do ser? Sacou? Essa é a questão. Porque você dançar a orquestra da sua vida é você dançar a sua música. É você ouvir os sons, saber a escala em que está sendo tocada. Eu sei, pessoal, estou tentando simplificar, porque eu precisaria introduzir um pouquinho de musicalização, né, para vocês começarem a entender. Mas é mais ou menos isso. Então, para você sacar os sons que estão disponíveis, a oitava que está sendo tocada, porque tem gente que se diz super espiritualizada, né? Eu tô numa oitava acima. Aí você olha pra pessoa e você fala, cada um, né? Fala tudo que a gente absorve aos poucos, que bom. Bom, então é isso, né? Da orquestra, você precisa tocar a sua música. Você precisa entender a sua música, ouvir os sons da figura de linguagem, tá, pessoal? Então, ouvir os sons da sua música. A oitava em que essa música está sendo tocada. Porque quando você tiver esse reconhecimento, vai ser mais fácil para você interagir com a sua prosperidade. Como assim? Você vai ser muito mais criativo. Sacou? As pessoas querem criatividade, mas elas não querem dar um passinho para fora da caixinha. Que aí entra o processo de individuação. Isso é o tema da primeira aula do curso novo. A grande manipulação social, status financeiros e a liberdade do ser autêntico rumo à ética da nossa espécie. Peraí. Deixa lá gravada, depois quero assistir mais vezes, porque é bem complexo. Assunto muito interessante. Está de parabéns. Obrigado. Porque por isso que eu falo, né? A prosperidade além do óbvio. Porque prosperidade, pessoal, não é essa questão do ter. Eu conheço centenas de pessoas extremamente ricas que não são éticas. E você vai me chamar de prosperidade isso? Pessoas ricas que... Tá, não vamos chegar muito fundo, mas pessoas ricas que sonegam impostos, milionários, né? Pessoas ricas que dão um jeitinho para o filho não ser preso, que fez coisa errada. Pessoas ricas que não cumprem a lei. Como que eu posso chamar de prosperidade isso? Pessoas ricas que abusam dos funcionários, que sabem que estão pagando valores menores por conta de uma crise, né? Crise, né? Tudo bem, longo assunto isso. Isso não é prosperidade. Isso é ter. Isso é sistema da Matrix. O nível de consciência desta pessoa, o avatarzinho, o self, tem um limite de consciência. Este limite de consciência faz uma equalização com a Matrix e ela tem. Mas ela não é. Ela só tem.
Sacou a jogada? Prosperidade é um outro nível do ser. É uma outra execução do ser. De novo, a grande manipulação social, status financeiros e a liberdade do ser autêntico rumo à ética da nossa espécie. Que é exatamente isso, né? Nós não estamos sendo autênticos. A gente não está sendo autêntico. Nós estamos repetindo padrões com medo de quem nós somos. Por isso que eu insisto na história da humanidade fora dos livros oficiais. Por isso que eu vou contando para vocês coisas que a olho nu ou os desavisados falam: não, mas eu quero aprender sobre física quântica para eu saber manifestar a minha realidade, manifestar o meu carrão. Você não está sabendo quem você é na espécie. Você não está sabendo quem é você a nível de espécie. Para onde a sua espécie está indo? A nossa espécie está caminhando. Está na nossa cara. E a gente não reconhece. Porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem dados de processamento, a gente não tem informação. Mas a nossa espécie está literalmente em processo de mudança. Lei da atração e os arcontes da terceira dimensão, que é mais ou menos isso que eu falei. Peraí. Acredito que prosperidade nem sempre está relacionado a dinheiro. Claro que não. Eu só gozei financeiramente depois de abandonar hábitos tóxicos de fala, corpo e mente. Flui isso é o processo da sua música, né? Você está começando a tocar a sua música. Fale dos egípcios. No way. Não tenho tempo para isso aqui. Padrões igual crenças limitantes? No. Padrões não. Padrões não cabe este julgamento do self. Eu tenho um padrão de estudo, por exemplo, eu tenho um padrão de me relacionar com o meu corpo, eu tenho um padrão de alimentação. Crenças limitantes também tem a ver, para você entender melhor crenças limitantes, você precisa relativizar o self, o engrama deste self e a condução do eu interior que não filtra, segura na cadeira, né? Que não filtra os aspectos do self e que está manifestando e gerando esses bloqueios na terceira dimensão. Os processos de se enriquecer e a tomada de decisão para o mundo emocional. Exatamente, que é aquilo que eu estava falando, né? As pessoas estão num processo de ter e chamando de prosperidade. O mundo está muito longe de ser ético. As pessoas não estão sendo éticas, porque está se vendendo uma espiritualidade falsa. Não surtem com isso, tá? Mas está se vendendo uma supraconsciência que não existe. Mas os donos do mundo querem que você se sinta mais espiritualizado. Estou conectado com... E você não está entendendo nada do que está acontecendo. Você não está entendendo os jogos de manipulação que está acontecendo. E aí quando você vai meditar, por exemplo, para a paz mundial, a sua informação vai até a página 2. Porque se você não tem dados de processamento, a informação não chega onde ela tem que chegar. Por isso que é essencial você conhecer, saber. Sacou a jogada? Você pode meditar, é incrível. A técnica de meditação é fantástica, fabulosa. Mas entenda o mundo manifestado. Quanto mais você entende o mundo manifestado,
que está atuando, melhor você o modifica. Em consciência. O ser holístico e as possibilidades manifestadas. Percepção ou falta dela? Né? Então, a percepção é justamente este jogo, este compêndium de processamento informacional. Sacou? Peraí, tem uns comentários longos aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tarará, parei aqui. O que é o interior para você? Meio Marília Gabriela, isso. O que é o interior para você? Crenças, olha a sua manifestação exatamente, Darla. Quando... Como é que é? Pessoas de más energias podem nos alterar? Claro. Más energias para os desavisados, né? Os desavisados são conduzidos por este padrão ressonante, né? Temos aí a prova disso, a nossa eleição, que foi uma catástrofe, né? Que as pessoas não estão nada prontas em si para entender a sua música que está tocando, e estavam tocando e cantando a música do outro. Só que a música do outro não tem todos os sons disponíveis para a sua música, para a sua escala, para a sua oitava. Sacou? Materialismo espiritual é moda, vende, mas ninguém quer de fato entender com profundidade. Exatamente, né? Fez luz na multidimensão. Como modificar a inconsciência? Quando você tem a consciência de algo, o fato de você ter essa consciência já altera a sua realidade percebida, porque são dados de processamento. Li um livro budista, que ficaram na meditação e quando acabaram gozando o samsara, que não fizeram nada concreto no mundo material. Exato, né? Você precisa entender o mundo que está manifestado, senão não adianta, né? Quem são os donos do mundo que você tanto fala? Eu acho que você não viu outras lives minhas. Isso é um assunto muito complexo. Eu tô na 33ª aula do curso. É muito assunto. Eu tô tendo que escolher coisas muito seletas para passar para vocês, porque é muita coisa e ainda falta muita coisa. Não vou conseguir passar tudo, mas donos do mundo não é necessariamente uma pessoa ou um jogo, é uma roda que vai se alterando justamente porque são donos do mundo e você não pode descobrir aonde está localizado o poder. A gente sempre sabe depois do que está acontecendo. Você sempre vai ter informação depois, justamente porque é uma sociedade secreta, né? E se fosse pessoas, aí seria fácil, né? Fulano, né? Então, os donos do mundo é uma alteração de poder que vai se comportando, né? Isso é muito interessante porque isso prova o quanto a informação gera modificação na matéria. Porque o que eles têm diferente de nós? Informação. Os donos do mundo são os reptilianos. Ai, meu Deus. São. Você só vai poder alterar algo que você tem conhecimento. Exatamente. E te manipulam justamente pelo que você não conhece.
né? Não pelo que você conhece. Como entender o mundo que está manifestado? Olha a sua volta. Pelo menos, né? Quando você falou de, como é que é? Eleições e uma candidato, você fala do Bolsonaro. Eu falo de tudo. Nós estamos, a nova ordem mundial, ela está já funcionando e a gente não tem olhos para ver ainda, né? O filme Fúria em Alto Mar fala bastante coisa do que está acontecendo a nível mundial e eu recomendo fortemente para vocês assistirem Fúria em Alto Mar. Eu publiquei um tempo atrás o trailer, eu acho que já saiu de cartaz, mas Fúria em Alto Mar é um filme muito interessante. Isso mesmo. A primeira vez que assisto o seu canal. Obrigado. Obrigado eu. Conhecimento, Quantic Vibe. Quantic Vibe. Sigam Quantic Vibe. É muito bom. Bom, mais ou menos isso. Fechou? Fechou Bahia? Estamos acordados? Conseguiu ter uma noção melhor do que está acontecendo? Prosperidade? Esta tomada de consciência, antes de você procurar uma fórmula mágica para você ter, olhe à sua volta e veja quem você é em relação ao que você tem. E se você não... Agora, relaxa e presta atenção no que eu vou falar. Se você olhar o que você tem e quiser alterar o que você tem, você precisa alterar o que você é. Como alterar o que você é? Conhecimento. Tatua isso na testa. Paga um tatuador e tatua. Conhecimento. Informação. É só desta maneira que você vai alterar quem você é, para gerar o que você tem. Porque mundo material é o processo mais grosseiro disponível na terceira dimensão. Para chegar no material, existiu toda uma construção energética, uma concordância energética. E, voa lá, adivinhe, você concordou com isso? Consciente ou inconscientemente? Últimos comentários aqui, vamos lá. A origem do fato está no tempo antes de Atlântida. Vixe, que pergunta complexa. Tem uma manipulada fora do planeta. Para você entender isso, nossa, eu preciso de horas explicando. Porque, inclusive, Atlântida, veja bem, né? Numa correlação entre Zecharia Sitchin, Anton Parks e outros, né, acadêmicos, Atlântida é uma nomenclatura de Mesopotâmia, tá? Então você precisa entender os aspectos envolvidos. Ai meu Deus, falar disso é complicado, porque se você dá uma afirmativa, a pessoa fala, então é isso, né? Então não é bem assim, né? Você tem que gerar a correlação. Né? Mas outros planetas, sim e não. Né? Conhecimento de qualidade. Paga um tatuador, exatamente. Tiago, vendo anos pesquisando e tentando mais prosperidade.
minha humilde conclusão. Tenho que sentir isso e mudar de percepções. Resultado, coisa andando. Você me ajudou muito nisso. Obrigado. Será que eu sou toda errada? Aí você já está se julgando. Olha lá, olha o self se julgando. Segura o self. Você tem que olhar a régua que você está se medindo. Ao meu redor, o manifestado está péssimo. Pois é. Então, este é um pouquinho, né, uma pitadinha do que é este campo de prosperidade, né? A prosperidade está relacionada com um campo de informação. Este campo de informação você não pode reconhecer só como eu. Você tem que reconhecer como nós. Nós, abrindo em expansão. Porque o que você tem é passageiro. Por mais que esse passageiro demore esses 100 anos que você vai viver nessa linha do tempo, é passageiro. Então, se você está reclamando da sua prosperidade atual, porque te falta. Agora de novo, agora você vai tatuar no bracinho, tá? Porque na testa já está ocupada, no bracinho. Me falta mais dados de processamento de mim mesmo para interpretar a realidade percebida. Tá bom? Combinados? Estou dando uma chave para vocês. Agora, quem quiser fazer os 390 cursos de PNL, fica à vontade. Namastê, né? Eu espero que você tenha dados de processamento relevantes. Eu espero que você entenda o processo de uma maneira easy, leve, porque tem que ser leve, e que você consiga cada vez mais ir fluindo. Ouça a música da sua vida. Ouça as notas que estão sendo tocadas. Você gosta dessa música? Desse sertanejão que está tocando? Que a fulana te deixou, e a bebida, e vamos pro bar? Você gosta de ouvir isso? Tá? Meu tempo está encerrando. Só imagino alguém na rua com... Então, esta é a chave. Este é o momento para você gerar a virada da sua vida. E esta virada você faz em silêncio. Você faz com esforço, estudo, foco, atenção e intenção. Tem aulas bastante relevantes no Engenhos da Alma, no site, no menu principal, área de blog, tem aulas. A aula Foco, Atenção e Intenção é uma aula extremamente relevante que eu recomendo fortemente. O conteúdo daquela aula é sensacional e faz bastante sentido, faz bastante correlação nisso que a gente está falando aqui, tá bom? Pessoal, o Instagram, quando ele está me dando esse tempo limite, ele não está salvando a live. Então, se ela não estiver salva, it's not my fault, né? Não é minha culpa, tá bom? Obrigado, Darla. Obrigada, eu que agradeço. A faixas do controle como faz? Esse fluxo, pessoal, vai acabar, é isso aí, não está no meu controle. Então, beijo para todos, abraços fraternos, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.